Olá, estudantes da Escola Miriam Marroquim, Tropa de Elite 2, professor Wagner na área, com a disciplina de Biologia. Vamos para mais uma aula de Biologia, nossa aula 24, abordando um novo conteúdo de Ecologia. E essa semana vamos fazer uma revisão desse conteúdo, tá certo? Então vocês terão acesso à apostila, o material com esse conteúdo, com a lista de exercícios. Comecem a responder esses exercícios e em breve vamos fazer as correções, tá ok? Então, esses são 21 de julho de 2021 e vamos iniciar a nossa primeira aula desse conteúdo, tá ok? Então, vamos lá inicialmente falar sobre o conceito de ecologia, que foi escrito pela primeira vez por Ernest Haeckel em 1866 e essa palavra, etimologicamente falando, oiko significa casa, logos, estudo, ou seja, a ecologia trata-se do estudo da casa. Mas que casa seria essa? Essa casa está se referindo ao meio ambiente, tá certo? Todos os ecossistemas do nosso planeta. E de uma maneira mais abrangente, podemos ter como conceito de ecologia o estudo das relações entre os seres vivos e deles com o meio, tá certo? Então esse é o conceito, vamos dizer assim, mais abrangente do termo, da palavra ecologia. E onde é que a ecologia ela vai atuar nesses conteúdos de biologia? Então, a biologia ela vai dividir todos os seus conteúdos em níveis, já falamos isso em uma aula anterior, tá ok? Então, aqui temos algum desses níveis e os três últimos níveis, população, comunidade, ecossistema e biosfera, são o alvo de estudo da ecologia, tá ok? Então, aqui mais uma vez mostrando a área de concentração da ecologia, que vai desses quatro aqui do mais específico, que é a população, e aí eu tenho os outros, que é o conjunto de populações que eu formo uma comunidade. Eu tenho um conjunto de comunidades que eu vou formar um ecossistema, e eu tenho todos os ecossistemas do planeta que eu vou ter a biosfera, tá ok? Então, ao longo desse período, dessas semanas, vamos falar um pouquinho sobre essas áreas de concentração da ecologia através do conteúdo, da revisão e também dos exercícios, tá ok? Então vamos lá inicialmente, para essa semana, vamos aprender alguns conceitos que são bastante usados em ecologia, tá certo? Então esses conceitos, eles são basicamente usados em todos os conteúdos que se referem à ecologia. Então vamos falar em breve sobre relações ecológicas, vamos falar sobre ciclos biogeoquímicos nos ecossistemas, e sempre esses conceitos eles vão estar junto desses conteúdos, esses próximos conteúdos, tá certo? Então, primeiro vamos a dois conceitos que são básicos, que é o conceito de habitat e o conceito de nicho ou nicho ecológico. Então, primeiramente, o habitat vai ser o local onde vive um determinado organismo. Então, qualquer local onde aquele organismo habita, eu chamo de habitat, tá ok? E não confundir com o nicho ecológico ou nicho, que vai ser a função que aquele organismo, que aquele ser, ele vai exercer no hábitat, tá certo? Então, a sua forma de alimentação, se ele é carnívoro, onívoro, se é autótrofo, heterótrofo, o abrigo, onde aquele organismo vive, como se reproduz, o tempo de reprodução, o número de filhotes, tá certo? Então, tudo isso vai estar os inimigos naturais. Então, esse hábito noturno, diurno, então tudo isso, o que é que um organismo faz, um animal, seja um animal, uma planta, uma bactéria, um fungo, ele faz no ambiente, eu chamo de nicho ecológico, tá ok? Então é importante vocês lembrarem desses dois conceitos iniciais. Vamos para outro conceito, que é o de fatores ecológicos, tá certo? Que vai ser o conjunto de fatores biológicos, que eu chamo de bióticos, e os fatores físicos, que eu vou chamar de abióticos, tá certo? Isso em um determinado ambiente. Então, em um ambiente vai atuar sempre os dois fatores, E quando eu estou relacionando esses dois fatores em um ambiente, eu estou me referindo a uma comunidade, tá certo? Bom, aqui novamente eu estou apresentando os dois
tipos de fatores ecológicos. O biótico ele vai estar relacionado aos seres vivos, seja lá qual for o ser vivo, tá ok? E o abiótico vai estar relacionado a condições físicas do ambiente. Como assim, professor, as condições físicas? Tudo que tem naquele ambiente que não for do ser vivo, tá certo? Bom, aqui de forma mais, vamos dizer assim, mais abrangente, está mostrando um pouquinho desses fatores abióticos, né? Então, por exemplo, eles podem estar relacionados ao clima, chamados de climatéricos, como a luz, a temperatura, no caso da água, né? Pode estar relacionado a fatores edáficos do solo ou com relação à salinidade, a quantidade de sal que tem naquele ambiente, né? No caso, pode estar na água, no solo, em um rio, um lago, os oceanos. Então, temos também esses fatores. Então, como eu comentei no início, tudo que não for relacionado a um ser vivo vai ser um fator abiótico, tá ok? Então aqui temos alguns. Professor, quais são outros que pode estar relacionado ao oxigênio, gás carbônico, tá ok? Também pode ser considerado fatores abióticos, tá certo? Vamos lá. E aí temos os fatores bióticos, como eu mencionei, eles vão estar relacionados a seres vivos, né? Então aqui ele classificou esses seres vivos nos 3 tipos que vamos estudar em breve, que são os produtores, plantas e algas, os consumidores, que são os animais, e temos os decompositores, né, que não foi colocado aqui, mas são as bactérias e os fungos. Então, na próxima aula iremos abordar um pouco mais sobre esses fatores bióticos, tá certo? Bom, outra coisa importante, gente, é que em um ambiente ele vai estar sempre relacionado a esses 2 fatores. Então, no caso, os fatores bióticos, eles vão precisar dos fatores abióticos para se manter vivo naquele ambiente. E os fatores abióticos, eles podem ter relacionado a querer obter alimento, a proteção, ao transporte, à reprodução. Então, sempre vai ter essa relação, a relação dos consumidores, dos decompositores, que vamos falar em breve, ok? Então, sempre, como essa imagem está mostrando aqui, em um ambiente eu vou ter a interação entre esses vários fatores, né? Então, aqui eu vou ter os animais e plantas, por exemplo, representando os fatores bióticos, podem ter bactérias, fungos também, e os abióticos tem uma água, o ar, né, com oxigênio, gás carbônico, ok? Posso ter ou não a salinidade fazendo parte do ambiente, a temperatura. Então tudo isso se relaciona ao fator abiótico, ok? Então sempre em ambiente eu vou ter esses fatores interagindo, tá ok? Certo, gente? Então foram alguns conceitos que é importante vocês lembrarem, estudarem de ecologia para a gente iniciar esse novo conteúdo, tá certo? Então, vejo vocês na próxima aula, um abraço e até mais.